Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a lição de número 10, que tem o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Hoje nós estamos no passo de número 10 dessa série de 13 aulas do terceiro trimestre, comentada pelo pastor Douglas Batista e também publicada pela CPAD. Esse assunto é muitíssimo importante, eu creio que aqui tem links maravilhosos que vai somar com você aí na sua sala de aula. Mas primeiro deixa eu deixar um conselho para você. Leia toda a lição. Essa lição ela é de uma característica muito grande na questão de devocional, porque tem muitas referências bíblicas. Então leia toda a lição, caprichosamente, lendo todas as referências bíblicas, porque é muitíssimo importante. Veja o título. A renovação cotidiana do homem interior. A lição passada nós falamos sobre o corpo, a importância, a visão bíblica do corpo. Hoje nós vamos falar sobre a renovação cotidiana. Não basta ser renovado, mas importante que falarmos da renovação cotidiana do homem interior. O texto áureo se encontra aqui na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 16, que diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior ele se renova, ele é renovado dia após dia. É muito interessante isso, porque quando nós falamos do homem exterior se corrompa, nós não estamos falando de questão moral, pecaminosa, mas se corrompe no sentido de envelhecer. Mesmo que ele envelheça, o homem interior ele se renova a cada dia ou dia a dia. Isso é muitíssimo importante. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículos aqui 11 ao 18, muitíssimo importante. Faça essa leitura, não fazemos aqui por questão de tempo. A palavra-chave é renovação. Essa questão de renovação é muito importante porque todos nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a desânimos, nós estamos sujeitos a desmaiar, a enfraquecer espiritualmente e até pararmos. Porque ainda nós estamos em um corpo sujeito a todas essas coisas aqui na Terra. Nós estamos, esse homem interior que é necessário ser reanimado, reavivado diariamente ou cotidianamente, esse homem interior ele habita num invólucro chamado corpo, que é o que nós estudamos na lição passada. E esse homem ele é sujeito a tombar. Esse homem exterior, esse invólucro que o homem interior está dentro, ele automaticamente, esse homem interior, ele é afetado pelo homem exterior. Como assim? Porque esse homem exterior, ele adoece, ele enfraquece, é um corpo sujeito, ficou sujeito a todas essas doenças, a todas essas situações da vida que nós conhecemos a partir da queda do primeiro casal lá no Éden. Então toda a natureza ficou sujeito a todas essas coisas. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que juntamente toda a criação geme juntamente conosco, aguardando a nossa nova moradia, ou seja, um corpo glorioso e incorruptível. Então é necessário que nós venhamos ser reanimados, ser reavivado, a renovação cotidiana do homem interior. Então a palavra-chave aqui, a palavra é renovação. O primeiro ponto fala sobre o sofrimento exterior. As experiências de Paulo. Paulo, ele narra várias experiências do que ele passou, falando a respeito desse homem exterior, do seu corpo, que é o invólucro da alma e do espírito. Ele sofreu muito, mas ele conservou o homem interior intacto. Ele, em alguns momentos, foi reavivado. Em alguns momentos, ele foi motivado, o seu homem interior, porque o homem exterior sofreu muito. Ele fala de naufrágio, frio, fome, perseguição,
apedrejamento e várias outras coisas terríveis que ele, no campo da perseguição, Paulo passou por situações dolorosas. Pegando aqui esse gancho, pegando aqui as palavras de Paulo, ele passou por coisas terríveis, meus queridos. Coisas que fez realmente, acredita-se que Paulo chegou fisicamente a morrer. Ele foi apedrejado, foi tirado para fora de uma cidade e dado como morto. Mas ali Deus novamente o trouxe à vida. Ou seja, o invólucro da alma e do espírito de Paulo chegou a desfalecer. E então Deus o recobra, o traz de volta. É interessante que quando chega uma multidão ali dos que estavam com ele para consolá-lo, ele é quem os consola. Isso é uma coisa fascinante, assim, a maneira em que Paulo se lançou, se entregou na obra de Deus, a serviço de Deus e, sobretudo, dedicando toda a sua força, o melhor dele para Deus. Uma experiência própria, particular de Paulo com Deus, que transmite para nós uma bela de uma lição. Segundo subponto, fala o exemplo do apóstolo. O exemplo. Aqui falando do exemplo dele, trazendo toda essa narrativa que já falei, de tudo aquilo que ele passou, e falando a respeito da renovação, como é muito importante o homem ser renovado diariamente. Porque se ele for na mesma batida do homem exterior, que é o que sofre esses primeiros impactos, o homem vai desmaiar. Porque a alma da pessoa, o interior, a sede dos sentimentos, a sede da vontade e do pensamento, que fica no interior do homem, a alma, ela é totalmente, facilmente afetada quando esse corpo exterior, quando esse homem exterior, ele se confronta ou quando ele bate exatamente com algo que vem o ferir, que vem abater, com circunstância da vida, porque os olhos da alma, né, os nossos olhos são olhos também da alma, e o que a gente vê, se não houver um filtro, uma capacidade de lidar com as situações, ver gente, né, daquilo que a gente vê atual, real, no tempo presente do que estamos vivenciando, a alma se abate. Jeremias falou, quando penso nisso, ele está pensando no que passou, na situação que está vivendo. Ele diz, quando penso nisso, a minha alma dentro de mim se abate. Por que não falar do que o salmista escreveu nos Salmos, filhos de Corá escreveu no Salmo de número 42, quando eles dizem assim, por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? É interessante, ele está falando, você que está dentro de mim, por que te perturbas e por que se abates? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele dá a sugestão de socorro, apontando para uma direção que vai trazer a solução para aquilo que a alma estava sofrendo dentro dele. Porque as circunstâncias que estavam vivenciando naquele tempo era uma situação, uma circunstância de dor, de abatimento do seu corpo exterior e, consequentemente, afetou o interior, a alma. E a alma se abate dentro. Então ele é reavivado naquele momento. Reavivado por quê? Através de uma esperança de ir até o santuário de Deus. Pois chegar ao santuário de Deus era a solução para toda aquela problemática. E ele diz, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, juntamente com toda a congregação. Em um dia nós voltaremos a entrar na casa do Senhor. Porque a alma se abatia, porque alguém dizia, onde está o teu Deus? Constantemente dizia, onde está o teu Deus? A sua alma se abateu. Mas ele, alegra-te, porque te perturbas, ainda o louvarei na presença do Senhor. Ou seja, a questão é entrar no santuário de Deus. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui foi a situação do servo do Senhor. O servo do Senhor, aqui em Salmo número 73, Asaf, ele ficou perturbado. Ele ficou perturbado com a situação que ele via. Ele via o ímpio passar a fazer impiedade, escapar com vida, ele não se preocupava, ele não respondia por regras, ele não respeitava as tais e passava ileso. Ele diz, o ímpio passa ileso e não sofre danos assim. Então,
ele ficou de uma forma tão perturbada. Segura aí, deixa eu ler aqui para você. Aqui. E ele chega a dizer assim, ó. Acho que é no versículo de número 16. Quando pensava eu compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. O 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, eles estavam numa perturbação, eles estavam numa crise, o seu pensamento, o seu psicológico entrou em crise. Aí ele diz assim: ficou difícil para mim entender, ficou difícil para lidar com isso, mas até que entrei no santuário de Deus e me foi mostrado o fim deles. Ou seja, amados, a importância de estarmos na presença de Deus. Quando se fala em santuário, não se resume simplesmente a ir à igreja. Apesar de ser de uma importância, né, tão grande, mas entrar na presença do Senhor é orar. Entrar na presença do Senhor é devotar a Ele um tempo de qualidade para orar e também para ler a sua palavra, para adorar, louvar o nome do Senhor Jesus. É interessante que Ana, em uma crise existencial, por não conseguir ter filho, por um problema biológico dela, a sua madre estava encerrada. Creio que Deus o sim fez. Mas é interessante uma coisa, é que ela subiu um certo dia para Siló para oferecer sacrifício com o seu esposo. E naquele momento ela entra num santuário. Quando ela entra na tenda para orar, quando ela entra naquele momento na tenda para orar, quando ela entra no santuário para orar, ela não tinha palavras. Ela expressava simplesmente batendo os lábios, o seu coração falava com Deus. Então, quando ela fala com Deus, após receber a resposta de Deus, aleluia, pois a sua alma estava amargurada, ela estava perturbada, estava com amargura de alma. É isso que acontece, todo ser humano passa por isso, são as circunstâncias que esse corpo carnal, herdeiro de Adão, passa, sofre, mas quando ela entrou, falou com Deus, trouxe solução. A Bíblia diz assim, quando ela se levantou, o seu rosto já não era da mesma forma. Ela já estava com o rosto transformado, reavivado, renovado na presença do Senhor Jesus. E dali destancou, abriu o leque para a realização dos seus sonhos. Quem sabe você está passando por uma situação assim e você não está encontrando o caminho de saída. E Deus está falando nesse momento com você. Entra na presença do Senhor. Entra na presença do Senhor com humilhação. Se humilha na presença do Senhor. Humilhai-vos. Pedro fala isso, Tiago também. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. E no tempo certo ele vos exaltará. Essa exaltação é resposta de Deus para a nossa problemática, para a nossa necessidade. Isso é muitíssimo importante. Esse homem exterior, ele está passivo de sofrer os danos das circunstâncias da vida e nós não podemos deixar com que as circunstâncias da vida venham a afetar a nossa alma, o homem interior, e fazer com que ele se renove. E só há um método, uma maneira desse homem interior se renovar cotidianamente, é entrando na presença do Senhor. Senhor, em tua presença, aquele louvor de Asaf Borba, é uma coisa maravilhosa, entrar na presença do Senhor. Segundo aqui, amados, é a renovação do interior. Ser renovado interior. O salmista fala que a minha alma, ela anseia por ti, assim como a corça deseja pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti. Os filhos de Corá também escreveu no Salmo 84, dizendo que os pardais e andorinhas encontraram ninho para si, encontraram abrigo para eles e para a sua prole.
no altar do Senhor. Ele estava dizendo porque a vida desses homens, os filhos de Corá, eram levitas, a vida deles era no santuário. Eles estavam impossibilitados de ir ao santuário. E isso desencadeou nas suas vidas crises existenciais, lutas, assim como Paulo falou, lutas por fora, temores por dentro. Isso aconteceu com eles. Eles estavam desesperados. Eles dizendo até as coisas mais insignificantes, os bichinhos, a criação mais insignificante, encontrou ninho, abrigo para eles e para a sua prole no santuário de Deus. Mas nós estamos aqui. Olha a situação que ele estava dizendo, a situação que eles estavam expondo, a questão deles. Mas, meus amados, nunca fica um servo do Senhor sem resposta quando ele entra no santuário. Então o socorro do 42, que são os mesmos salmistas, dizendo, por que te perturbas? Aí ele traz uma mensagem tão abençoada, que é como um bálsamo na nossa alma, no nosso coração. Ele diz assim, que o Senhor, durante o dia, ele envia a sua misericórdia. Ele está dizendo, o Senhor, diante do dia, da claridade do dia, ele envia a sua misericórdia e à noite a sua canção. Essa questão da canção, à noite, a canção, isso teologicamente, trazendo para um termo de interpretação mais exegética, mais apurada, amados, é como você pegar um bebê nos braços que está chorando, inconsolado, você começa a ninhar, começa a balançar aquela criança para lá e para cá, e de repente aquela criança dorme, sossega, fica tranquilo. Então Deus estava dizendo para esses que desejam estar em sua presença, que se chegam a Ele de todo o seu coração, Ele está dizendo durante o dia, Ele envia a sua misericórdia, Ele protege, Ele dá oportunidade, e à noite Ele é a nossa canção, é o nosso consolo, é o nosso guardião, é a nossa proteção. Isso aviva o nosso homem interior. Precisamos que esse homem esteja avivado. Dadas as circunstâncias que nós vivemos nos dias atuais, é necessário sermos avivados diariamente. Há problemas que nós entramos e há problemas que Deus coloca. Deus não dá prova ao homem além do que ele possa suportar. Isso é fato, mas porque Paulo passou situação que ele disse que chegou a dar vida a se desesperar. Ou seja, é interessante essa parte, que Paulo foi provado por Deus a uma situação que Deus o colocou, mas Deus também o passou com ele. Deus, quando dá, Deus passa com a pessoa, Deus passa com aquele que deu. Ele não coloca a pessoa simplesmente para se divertir. Tudo que Deus faz, faz com um propósito. Se você está passando por alguma situação, não foi você que entrou por incapacidade ou por irresponsabilidade, mas foi Deus que te colocou aí, passa sem murmurar, passa sem reclamar, porque Deus está passando contigo. Ele vai te colocar em um patamar mais elevado, porque Ele está passando e quer te aprovar. É importante isso, meus queridos. Aqui nós temos o termo do peso da glória. Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação não é nada a ser comparado com o peso de glória que há de ser revelado em nossa vida. Nós trazemos para cá a doutrina do padecer com Cristo de uma forma responsável e teológica, bíblica. Não é uma forma aqui feita irresponsavelmente, mas uma forma equilibrada, uma forma bíblica, que sofrer as tribulações de Cristo aqui, meus queridos, é ter convicção que estamos preparando a nossa vida para vivermos uma eternidade com Deus. Viver uma vida sofrendo as aflições de Cristo, padecendo o que o Evangelho proporciona para passar, ou seja, que passamos por causa do Evangelho, porque tem represália, no mundo tereis aflições, os sofrimentos, nós vamos passar, porque nós não vivemos um casinho com Deus. Nós não temos um caso momentâneo com Deus, que dá-nos um prazer no momento aqui,
Mas, passando disso, não tem mais significado para nós. Paulo fala, se eu vivesse, desfrutasse a vida, tivesse o melhor somente dessa vida, eu seria o mais miserável entre os homens. Ele está falando de uma eternidade com Deus. Tem gente que abre mão, vive e fala sem regra, vive sem regra nesta vida e simplesmente quer tá tendo um pequeno caso com Deus, e isso aborrece Deus. Deus não quer ter um casinho com ninguém. Deus quer te salvar, quer levar-nos à eternidade. Os desafios de hoje, nós temos a cultura secularista. Hoje nós somos combatidos, o evangelho é combatido por essa ideologia, né, secularista. Diz que não há Deus, esta cultura que valoriza mais o ter do que o ser, valoriza mais as coisas do que as pessoas, coisificam pessoas, né? E sacralizam coisas, coloca as coisas como seu próprio Deus. Meu Deus é o dinheiro, né? E ainda a questão do relativismo doutrinário, aonde coloca o corpo, né, endeusa o corpo, toma o controle do corpo sem as regras, retira todas as regras e o meu corpo é minhas regras, faço dele o que quer. Ou seja, esse progressismo secularista, né, narcisista, marxista, todos esses istas aí traz uma ideia de desconstrução, de empurrar uma sociedade para um mundo, uma sociedade, uma cultura imoral. E a Bíblia combate contra isso. E por último, aqui, meus queridos, a batalha espiritual. Todos nós temos uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela precisa ser vencida na busca por Deus, na dependência de Deus. Vivemos uma vida pautada na palavra de Deus. Não deixe que o homem exterior ele venha fluir a ponto de abafar e matar o homem interior. O homem interior, a alma e o espírito precisa ser livre para adorar a Deus e subjugar toda a nossa força e desejo da carne e fazer com que a nossa carne, o nosso corpo, o homem exterior, faça como o modelo do Salmo 119, que fala, a minha carne deseja por ti. Isso é algo muito profundo. A minha carne deseja a Deus. Isso é um autodomínio do homem interior subjugando o homem exterior. Deus abençoe a sua vida, meus queridos. Até a próxima. Assim querendo, Deus. Um abraço a todos. Até lá.